Então, vamos lá. Bom, a gente seguindo o livro, né, Perturbações Espirituais, a gente vem numa parte do livro em que está tendo uma conversa, né, entre a equipe espiritual e os espíritos que, por seus motivos pessoais, eles se desencantaram com a mensagem do Cristo e se empenham em perseguir, em destruir as instituições que estão afinadas, né, com o pensamento cristão. E, e esses espíritos eles colocam muito, né, em relação aos atropelos, né, que as pessoas da Igreja Católica fizeram no passado, né, como se aquilo fosse o, o que comanda, né, toda a cristandade, né, todo o amor de Cristo pela humanidade. Então, vou subir só um parágrafo aqui, tá, parou aqui no Eu Sou um Mulá, vi para o parágrafo de cima, no Exaustos. Aí, se alguém quiser interromper, é só falar, porque eu não consigo ver com a tela aqui do livro aberta, mãozinha. Então, vamos lá. Exaustos pelos sofrimentos, resolvemos reagir, especialmente depois do Holocausto, quando cristãos assassinaram os judeus com rudeza e covardia, reunindo nossas hostes para lutar usando todos os instrumentos de combate possíveis. Eu sou um mulá, doutor canônico do Islã, de alta responsabilidade e com o magno dever de defender o nosso rebanho, que um dia, não muito distante, tomará conta da terra. Trata-se de uma fatalidade histórica e com origem divina. A terra será o reinado do Islã e a Sharia será a única lei do planeta, em total obediência aos sagrados postulados do Corão. Essa mentalidade, né, colocada por esse espírito, né, dá uma ideia, né, para a gente entender como essa ala mais radical do Islã se comporta, que é exatamente isso, né, que esse espírito está falando, né? Eles se acham injustiçados, perseguidos e que eles são a solução. E a forma como está descrito aqui nesse parágrafo é exatamente a forma que a gente vê na televisão, no noticiário, no jornal, como essa, pode dizer até facção mais radical do islamismo se comporta. Eles realmente acreditam nisso. E a gente, vendo esse livro, a gente entende que muito é por influência dessa espiritualidade desarmonizada, incentivando as pessoas encarnadas, os espíritos encarnados, a seguirem essa mesma linha de pensamento. Arrogante fez uma pauta. Só um minutinho. Isso tudo que você falou tem um nome. A sintonia faz com que ele se aproxime. Você falou uma coisa muito legal que para mim tinha passado despercebido, mas isso é um fato. Como eles têm essa sintonia, eles atraem esses espíritos. Obrigado por esse esclarecimento. Valeu? Obrigado. Vem tudo de lá, vem tudo lá de lá. Como dizia o Chico, o telefone toca de lá para cá. Arrogante fez uma pausa, proporcionando ao irmão Macário oportunidade de responder-lhe com inesquecível tonalidade de voz, que contrastava fortemente com o seu tom de respeito. Sede bem-vindo, irmão, saudou o emérito missionário do bem. Como vos tratais uns aos outros?
utilizando-vos da palavra irmão, porque também pertencemos ao exército do amor, de que nos fala Maomé, quando predica a respeito da fraternidade, da misericórdia e da compaixão para com todos, até mesmo em relação aos inimigos. Temo-vos nessa condição. Um magnetismo que se desprendia do mensageiro do céu começou a impregnar o irritado visitante, que permaneceu inibido para uma resposta grosseira. Todos lamentamos profundamente os nossos erros transatos, tanto aqueles que seguimos Jesus como vós outros, que impusestes a doutrina do Islã na Arábia com ímpar derramamento de sangue. Como se pode impor fé espiritual com destruição de vidas valiosas na Terra? Como culpar a ignorância por desconhecer a verdade, utilizando-se de métodos bárbaros, quando se deveria usar de misericórdia e de iluminação? Referi-vos às guerras violentas que foram travadas contra vós todos, sem reconhecerdes que eram consequência das invasões insanas que vós mesmos realizadas anteriormente nos territórios que vos não pertenciam. Nenhum povo, por mais primitivo que seja, aceita a servidão, a submissão ao invasor que lhe impõe seus hábitos e costumes, exaure-o até a falência de todos os recursos. E esse parágrafo aqui eu achei interessante, né, porque ele coloca em voga, né, a lei da causa e efeito, né, da ação e da reação. Né, porque eles estão reclamando de um acontecimento que, como o Macário diz, é nada mais, nada menos que consequência dos atos passados deles mesmos. E é aquela coisa da relação do algoz e da vítima, né, que, enquanto não é interrompida, fica se repetindo num círculo vicioso em que apenas os papéis são alternados. Quem é vítima se revolta e se torna o algoz, e assim vai. E aquele círculo não se perpetua. E isso, inevitavelmente, me leva a pensar nesse momento que a gente passa, né, em Gaza, essa animosidade que parece eterna dos árabes e judeus, né? Que é uma relação, que é exatamente essa relação. Eles não conseguem ter a humildade de olhar, como se diz popularmente, né, o próprio umbigo, e acha sempre que o outro é errado e tem que consertar, causando ao outro o que foi feito em relação a ele mesmo. E isso não acaba. E há quantos e quantos anos a gente vê essa coisa de árabe, judeu, um sempre querendo destruir o outro, um sempre querendo destruir o outro. Enquanto não houvesse entendimento íntimo e começasse a modificar essa mentalidade, essa belicosidade entre esses dois povos ainda vai permanecer por muito tempo, ainda vai levar muita destruição, muito sofrimento, muita dor. O grande erro dos cristãos tomou vulto com a adesão ao Império Romano, através de Constantino, e suas paixões servis, utilizando-se das armas destruidoras para impor-se. Olvidaram-se de que Jesus se referira que tinha outras ovelhas que não eram daquele rebanho, os gentios, sem dúvida, além dos judeus. O orgulho, porém, esse câncer devorador do ser humano, sobrepôs-se e a loucura pelo luxo mentiroso e pelo destaque na governança induziu os seus adeptos aos mais alucinados comportamentos. Todos somos filhos do Deus único, pouco importando o nome que se lhe atribua. Profetas, periodicamente, vieram à Terra, a fim de anunciá-lo,
desde os primórdios da civilização oriental, desvelando-o a pouco e pouco, de acordo com o estágio de evolução em que se encontrava. Essa questão do Deus único, eu acho que é um dos grandes dificuldades que esses povos que se separaram têm. Porque como eles não admitem que possam ser irmãos uns dos outros, eles não conseguem de forma alguma admitir que Deus seja uma figura única para todos. Porque eles não admitem nunca que o Deus que os protege pode ser o mesmo que protege os maiores inimigos deles. Então, isso é uma relação muito complicada de se viver. Diga, Jair. Isso é que você acabou de falar, Silvio. Também, se nós observarmos dentro da própria religião cristã, uma divisão, sabe, que tende ao infinito. Eu vejo, já vi algumas coisas, umas certas barbaridades que não é o caso, mas a gente também mostra até na concepção de como ver Jesus entre a gente mesmo. Entendeu? Imagine povos de culturas totalmente diferentes. Estou falando do Brasil, pessoas que nasceram aqui têm mesmo traços culturais e éticos e tudo mais, e você vê uma divisão muito forte nessas pessoas. É isso só que eu queria falar. Que a gente vê espelhando aquilo que tem dentro de nós, né? A gente não consegue se desvincular do que nós somos, né? Então, de acordo com o que cada um tem dentro de si, é o que cada um projeta, né, na sua mente, na sua visão. E acho que isso é um dos grandes empecilhos, né? Não digo empecilho, né, porque não vai impedir nada, mas atrasador, né, das nossas passadas, né? Faz com que a gente ande mais devagar. A partir da adoração às forças vivas da natureza, a idolatria em todos os seus aspectos extravagantes, as revelações apaixonadas por mulheres e homens frustrados e violentos, que lhe proclamavam a posse e se lhe entregavam a matanças, filhas da insanidade mental, que deixaram as marcas da maldade em nome do bem, da imposição em lugar da exposição. O mundo espiritual nunca deixou de comunicar-se com o físico, mantendo as seguras informações da vida após a morte, e até hoje prossegue, sem que haja uma real mudança. A inferioridade dos religiosos de todos os matizes continua impondo-se cruel, vergonhosamente assassinando em espetáculos hórridos de fanatismo, sem poupar idosos, enfermos, crianças, dominados esses criminosos por espíritos não menos cruéis, que os exploram psiquicamente, nutrindo-se da energia das suas vítimas destroçadas. Essa comunidade, embora a respeitabilidade do caro visitante, continua pertencendo a Jesus, e não a vós ou a qualquer outro agressivo dominador de um momento. Jesus reina, e o seu poder de amor ultrapassa qualquer capacidade humana de entendimento. Os 2000 anos que o separam da atualidade não modificaram de forma alguma a doação da sua vida, que nos constitui a vida redentora. Respeitamos todas as crenças e comportamentos, porque cada qual responde pelos próprios atos, não nos cabendo, por outro lado, impor os nossos princípios, com o direito, portanto, de rechaçar com os instrumentos da fé e da paz tudo que nos pareça ameaçar. Esse parágrafo, para mim, é lindíssimo e de uma propriedade assim absurda, porque esse é o ideal, digamos assim, de amor e religiosidade que todos nós precisamos atingir.
mas que, infelizmente, ainda é muito pouco encontrado dentro de praticamente todas as formas religiosas. Porque os detentores, digamos assim, do comando dessas religiões, eles não aceitam simplesmente que tudo possa ser a mesma coisa, que não importa se eu sou católico, se eu sou evangélico, se eu sou taoísta, se eu sou islâmico, que os princípios sejam o mesmo, a verdade seja a mesma. Tem sempre aquele resquício de achar que está mais no caminho certo do que o outro, que as suas atitudes são mais corretas que o outro, que aquela forma de ver e de pensar não é exatamente como Jesus, ou como seja o nome dado por cada um, ensinou ou apregoou. Então, esse respeitamos todas as crenças e comportamentos, para mim, ainda é um ideal a ser alcançado, que a gente ainda apresenta muita dificuldade em todas as formas de espiritualização, de religiosidade que existem, de ter a humildade de compreender isso, que realmente é todo mundo igual, não só em palavras, não só da boca para fora, mas em espírito, em essência. Um inditoso mulá, que espumava através da médium e cujo rosto estava transformado em uma verdadeira máscara, conseguindo romper as forças que o paralisaram, exclamou: Não há muito quando da nossa decisão de acabar com o cristianismo. Consideramos que muitas das denominações religiosas que o mantêm são extravagantes e sem reservas morais para sobreviver por si mesmas, estando ameaçadas de autoextinção. Mas os infiéis da terceira revelação, desejosos de manter a terra na terra ficção do reino da fraternidade, despertaram-nos a atenção e passamos a visitá-los e vê-los quão fracos e ferozes também são. Após muitos debates, resolvemos vingar-nos dos sofrimentos que nos foram e ainda nos são impostos pela chamada decadente civilização ocidental, passando a investir no enfraquecimento de suas fileiras, na desmoralização dos seus postulados, através daqueles mesmos que se lhe filiam. Somos inimigos irrecuperáveis e aqui estou, atraído pela necessidade de defender os nossos cooperadores infiltrados nessa instituição, como noutras também em plena decadência. Alguém quer falar? Desculpe, Silvio. O que acontece? Veja só, coisa legal. Despertaram-nos a atenção e passamos a visitá-lo e vê-los quão fracos e ferozes também são. Por que eu gostei desse texto aqui? Porque mostra como nosso trabalho aqui, nesse dia a dia, esse trabalho de formiguinha aqui em outros lugares, atinge seu objetivo. Como é sombra, como trevas, eles não querem a luz na Terra. E esse trabalho nosso é um trabalho que frutifica, que irradia a luz, a esperança para o planeta Terra. Por isso que eu toda hora fico batendo nessa tecla, nós somos muito, sabe, assediados, porque eles sabem que nós somos fracos e também somos ferozes. Então, para manter esse trabalho, não é encher a bola, não é isso não. Manter esse trabalho todo dia é uma coisa que chama a atenção deles, entende? Isso aí é um fato, é só isso que eu queria falar. Você chamou a atenção, Jair, por uma coisa que algumas vezes você nos relembra, né? É justamente isso. Não é que a gente seja grandes defensores da moral, dos bons costumes, não. É o nosso trabalho de formiguinha, que às vezes para nós mesmos pode parecer insignificante, mas tem uma repercussão no universo que
que é imensamente maior do que a gente possa imaginar. Qualquer resquíciozinho de luz que possa brilhar, por menor que seja, modifica a escuridão do universo. E isso realmente chama muito a atenção. E a gente só não sofre essas consequências tão avassaladoras, né, como muitos livros descrevem, porque da mesma forma que a gente chama atenção do lado que está desarmonizado, a gente chama atenção do lado que promove essa harmonia. E a nossa proteção é imensa. No momento que a gente pisca uma luzinha, acende qualquer forma de amor, de humildade, de fraternidade, eles correm ao nosso encontro para que isso se propague, para que isso se fortaleça. E nos protegem, nos incentivam incansavelmente. Isso realmente é uma verdade inquestionável, absoluta. Nós somos ainda aprendizes no iniciozinho da escola, mas já fazemos muito, mas muito, sem perceber. O período de glórias e de entusiasmos das primeiras horas já passou, ficando agora a rotina em atividades de pequena monta e em condutas tão chocantes quanto as do sem rumo. Somos aficionados do escândalo, das acusações graves e infamações, para desmascarar essa corja de aproveitadores astutos que se encontra no poder momentâneo do movimento espírita. Sim, alguns de vós sois conhecidos nossos, e estivestes naqueles dias de turbulência e de criminalidade, erguendo a adaga contra nós, dizimando-nos enquanto fruíeis dos nossos haveres, com a vossa sede de glória e prazer. Mudastes pouco nesses séculos, mantendo a máscara da bondade, da voz suave e o sentimento pervertido, a conduta moral chã e a fé claudicante. Credes, quando tudo está bem, sem resistência para os testemunhos e a permanência nos inevitáveis fenômenos da evolução. Aqui eu achei bacana, né? Porque é uma coisa que a gente fala aqui entre a gente, né? A gente não conhece de fato o nosso passado, né? E a gente pode já ter participado de muitas oportunidades de prejudicar outros irmãos da nossa caminhada, né? E essa necessidade de reconhecer que nós estamos em aprendizado, que nós já cometemos erros, que nós já falhamos, que nós já prejudicamos, que nós já ferimos, e saber que o primeiro passo é reconhecer isso, se perdoar, se auto-perdoar e pedir perdão, tentar buscar o entendimento com aqueles que nós ferimos, e principalmente com aqueles que na volta quiseram nos ferir, é fundamental para a nossa caminhada. Tendes algumas razões, aditou o benfeitor, porque ainda somos espíritos imperfeitos, lutando contra as más inclinações em tentativas nem sempre felizes de realizarmos o melhor. Entretanto, vale considerar que o Mestre continua velando pelo seu rebanho, e apóstolos da caridade, mártires da abnegação, estão reencarnando-se nas fileiras do Espiritismo, a fim de manter a pulcritude dos seus postulados. Na roupagem carnal, equivocam-se, mas refazem o caminho na busca da luz que brilha no Calvário, sem os ouropeis do mundo, nem o fascínio do poder enganoso da terra.
como não ignorais, estão reencarnados em em experiência última, os vergonhosos verdugos da humanidade do passado, com as suas tribos sanguinárias, que utilizais para tornardes a terra um caos, onde as obsessões exaurirão os sobreviventes das lutas inenarráveis. Mesmo que viesseis a fruir de algum êxito relativo, a marcha do progresso na direção da plenitude. E o Senhor da vida, que a todos nos ama, quando não mais lhe correspondermos à expectativa, convidar-nos-á ao avanço, qual vem ocorrendo nestes dias, mediante expiações rudes, que nos libertarão das armaduras do ódio, do primitivismo, do desvario em que vivemos. Nesse emaranhado verborrágico, deixastes transparecer que seremos vencidos em nosso programa de construção de um mundo diferente, cedendo em nossos propósitos. É muita audácia pretender de submeter-me aos vossos caprichos, pois sei que somente existe um Deus, que é Alá, e Maomé é seu profeta. Quando a mulher for chibatada o quanto merece pelo seu despudor, e os homens forem punidos pela iniquidades a que se entregam, o mundo islâmico estará estável e a felicidade de todos garantida para sempre. Olha como o discurso desse espírito é exatamente o de muitas lideranças desses mais radicais, né, ligados a essa falange religiosa. Eu achei muito interessante, né, quando ele fala um pouco mais acima, que muitos espíritos, né, já com conhecimento estão reencarnando, alguns até falham nas suas jornadas, mas não perdem-se definitivamente em seus propósitos, como também aqueles que estão em total desarmonia, eles também vendo. Então, é um momento tão espetacular da Terra, onde tudo se encontra. Os que já começam a compreender, os que ainda estão com dificuldade de compreender, tudo é reunido para que se possa buscar essa integração, essa amizade, essa fraternidade, através da conversa, do entendimento. Como isso é bonito, né, para mim. Né? Porque não é uma coisa, vamos fazer o processo de transição, vamos ver os que estão bem e vamos deixar, e vamos ver os que estão maus, vamos tirar, vamos jogar para outro lugar. E muita gente pensa que isso funciona assim. E não é uma busca de um entendimento, do desenvolvimento amoroso enorme, imenso. Vamos juntar todos no mesmo espaço e tentar demovê-los das suas fraquezas, das suas interpretações errôneas e estimular neles o crescimento da boa vontade, da benevolência, do perdão, do amor, do carinho, da fraternidade. E como ele diz aqui, e se mais lá na frente ainda não surtiu efeito, então não vamos simplesmente abandoná-los, vamos levá-los para um outro local onde esse trabalho possa ser continuado com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com o mesmo empenho.